E aí, pessoal, todos bem? Seja bem-vindo aí ao nosso novo quadro aqui no canal Filhos da Luz, onde a gente vai procurar postar semanalmente mensagens bíblicas, sermões, nada longo. Como você pode ver aí já no tempo do vídeo, não é nada longo, nada muito extenso, mas talvez um sermão para você poder assistir aos sábados pela manhã, ou em algum momento do seu dia, como ainda estamos aí de quarentena, nem todos estão podendo sair de casa, né? Então, por conta disso, estaremos aí postando semanalmente, se Deus quiser e se Deus assim permitir, sermões, mensagens bíblicas, semelhante com aquilo que a gente está acostumado a ver nas igrejas, por exemplo, ou se você não costuma ir a nenhuma igreja e assistir nenhum tipo de culto, é, seja muito bem-vindo a esse novo formato e esperamos que você possa gostar e esperamos que você possa ser abençoado, tá bom? Que você tenha um excelente dia de sábado, se você está assistindo no sábado, tá? Que você tenha um sábado abençoado, ou se você assistir outro dia, que o seu dia também seja repleto de bênçãos e da alegria do céu. Muito bem, maravilha, então eu te convido, pegue a sua Bíblia, porque afinal de contas é um sermão, então pega a sua Bíblia, fica com a sua Bíblia aí, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Marcos, ok? Desde já, peço desculpas por duas coisas. Primeira coisa, se vocês ouvirem aí algum barulho de fundo, desculpem porque não tem como controlar os carros e as motos lá fora. E em segundo lugar, desculpem se o som fica um pouco baixo, porque já é um horário um pouco avançado e por conta disso não dá para ficar falando muito alto. Mas por favor, tenta ficar num lugar bem silencioso, ou colocar um fone de ouvido, ou aumentar na sua televisão, ou aumentar o volume no máximo que você puder, numa televisão, alguma coisa assim. Mas na medida do possível, a gente vai falando um pouco mais alto, tá bom? E vamos tentar melhorar essa questão de som aí com microfone e vamos ver o que vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, pedimos aí a compreensão de vocês e que vocês possam também tirar bom proveito dessa nossa conversa aqui e buscarem algum lugar mais silencioso, algum lugar mais tranquilo para você poder ficar calmo e poder ouvir com calma durante esses minutinhos que vão se seguir, tá bom? Então, Marcos, livro de Marcos, abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 9. Se você quiser, pausa o vídeo um pouquinho, abre lá em Marcos 9 e depois venha, tá bom? Então, Marcos, capítulo 9, deixa a sua Bíblia aberta e feche os seus olhos para a gente poder falar com Deus rapidinho antes de nós começarmos. Então, acompanhe-me nessa prece. Oremos. Senhor, pedimos nesse momento a iluminação do Espírito Santo, que essa mensagem seja do céu. Por Cristo, fica conosco. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Marcos, capítulo 9. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, vamos ler aí uma história que está dentro do capítulo 9 de Marcos. Nós vamos ler do verso 14 até o verso 29, tá bom? Vamos lendo com calma, vamos lendo tranquilo e a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá. Marcos, capítulo 9, verso 14, fala o seguinte: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Então, só para contextualizar, Jesus, Pedro, Tiago e João, Jesus e esses três discípulos, eles estavam no monte, no chamado Monte da Transfiguração, onde aconteceu a transfiguração. E aí eles desceram do monte, e quando eles desceram, eles se depararam com essa cena de Marcos capítulo 9, verso 14, que fala o seguinte: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas
discutiam com eles. Então eles desceram do monte da transfiguração e se depararam com essa situação. Verso 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um, dentre a multidão, respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, vamos dar uma pausa para respirar, só para a gente entender o que está acontecendo. Jesus, Pedro, Tiago e João descem do monte, se depara com esse pessoal conversando, discutindo. Jesus pergunta o que está acontecendo e um determinado homem chega para Jesus e fala: Mestre, meu filho, ele está endemoniado, meu filho tem esse problema aqui. Né? Pedi para os seus discípulos resolverem a situação, eles não conseguiram. Basicamente foi isso que aconteceu. Vamos ver a resposta de Cristo no verso 19. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Então Jesus ele fica chateado, não sei se a palavra correta é chateado, mas Jesus se incomodou em saber que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, que os discípulos não puderam curar aquele jovem. Né? Jesus ele se incomodou com isso. E Jesus fala o seguinte: ó geração incrédula. Então Jesus dá a entender o seguinte, que os discípulos não conseguiram resolver o problema porque eles eram incrédulos pela falta de crer. E mais para frente na história a gente vai compreender que de fato os discípulos falharam na fé e foi isso que incomodou Jesus. Vamos ao verso 20. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que esse pai fala para Jesus. Se tu podes, nos ajuda. Agora a resposta de Jesus, verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Verso 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Então esse pai tinha fé de menos. Esse pai tinha o problema da falta de fé. E em determinado momento ele se abre. Né? Ele se abre. É como se Jesus tocasse na ferida. É como se Jesus tocasse no ponto. Jesus fala o seguinte: tudo é possível ao que crê. E aí de repente esse pai exclama para Jesus, talvez com lágrimas nos olhos, como falou aqui. E esse pai clama: me ajuda na minha falta de fé. Eu creio. Eu creio. E Jesus vai no ponto certo. E esse pai clama. E a história continua. Verso 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele,
clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Essa é a história que a gente lê hoje, mas mantenha sua Bíblia aberta que a gente vai ler mais alguns versos daqui a pouquinho. Antes de nós partirmos aí para outra parte dessa história que você vai entender já. Muito bem, então acho que deu para entender o que aconteceu aqui. O pai, o filho sofrendo, né? O pai, na sua dificuldade de crer, ele se abre, né? O pai, Jesus, toca no ponto e esse pai se abre para Jesus. Esse pai clama: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus, com extrema compaixão, ele atende esse pedido. E Jesus cura aquele garoto, né? Ele cura aquele jovem e atende o pedido do pai, né? Jesus, ao mesmo tempo em que ele cura o jovem, ele ajuda o pai na falta de fé. O grande ponto dessa história é a fé. Essa história gira em torno da fé. No começo da história, Jesus fala da falta de fé dos discípulos, verso 19. Depois, quem apresenta a falta de fé é o Pai. É o Pai. No verso 22 e no verso 23. E no 24 também. E a história em Marcos, ela praticamente acaba aqui. Porém, em Mateus traz um detalhe a mais. Mateus traz um diálogo a mais, onde Jesus vai falar da falta de fé. De novo, Jesus vai falar da falta de fé dos discípulos. Vamos ver isso aí? Vamos para Mateus capítulo 17. Por favor, me acompanhe. Em Mateus, no capítulo 17. Se você preferir, pausa o vídeo, abre lá em Mateus capítulo 17 e depois volta para cá, tá bom? Vamos ler apenas 3 versos em Mateus 17. Então vamos lá. Vamos ler Mateus 17 a partir do verso 19, que fala o seguinte: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Então é a mesma história. A gente só começou ali no finalzinho, mas é a mesma história. Verso 20. E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então, esse aqui é um certo complemento daquela história que lemos em Marcos capítulo 9. É a mesma história. Pode ler. Leia aqui Mateus 17 a partir do verso 14. Você vai ver que é a mesma história, com alguns outros detalhes. Então, em Mateus 17, a gente vê
Jesus repreendendo a falta de fé dos discípulos. Então essa questão de fé, ela fica muito clara nessa história, tanto olhando Marcos 9, quanto olhando Mateus 17. E você pode estar pensando, beleza, já entendi, né, que Jesus ele nos alerta, nos adverte para que a gente tenha fé nele. E isso é muito bonito. De fato, esse é o primeiro ponto que nós temos que ressaltar. Precisamos ter fé em Cristo. Nós temos que ter fé na pessoa de Jesus Cristo, ter fé naquilo que Cristo pode fazer. São pontos que precisamos de fé. Em primeiro, temos que crer em Cristo. E em segundo, temos que crer que Cristo pode fazer qualquer coisa que precise ser feito. São dois pontos que precisamos ter fé. E a questão da fé é algo que a gente fala muito. É algo que a gente comenta muito, especialmente no meio religioso. Porém, o que mais me chama a atenção nessa história da cura desse jovem, e eu falo aqui de forma particular, o que mais me chama a atenção não é a falta de fé dos discípulos, não é apenas, né, o alerta de Jesus para que nós tenhamos fé. O que me chama muito a atenção é na conversa de Jesus com o Pai, lá em Marcos 9. Porque nós estamos muito acostumados em meditar na vida de personagens bíblicos que tiveram a fé firme. Abraão, Noé, José, tantos personagens bíblicos que a gente conhece e que foram firmes na fé. E a gente fala muito deles. Mas por que esse diálogo de Jesus com esse pai me chama a atenção? Pelo simples fato de que esse pai foi honesto consigo mesmo. Esse pai, ele reconheceu que faltava fé. E talvez isso seja algo que a gente não vê em todo momento dentro do ambiente religioso. A gente sempre fala da fé firme e que nós de fato temos que ter a fé firme. Mas nós temos que lembrar que nós temos que olhar para nós. E se a gente encontrar uma fé vacilante, não há nada de errado em pedir para Cristo, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Não estou falando que ter pouca fé é legal. Estou falando que se nós tivermos uma fé vacilante, como esse pai tinha, nós temos que ir a Jesus pedir fé. Olha para a tua vida, olha para dentro de você. Qual o tipo de fé que você encontra? Você encontra uma pessoa firme na fé, uma pessoa que consegue crer plenamente em Cristo e no seu poder? Se a sua resposta for sim, louvado seja Deus, continue com essa fé firme. Se a sua resposta é não, se você, ao olhar para dentro de si, encontra uma fé que vacila, uma fé que não está do jeito que devia, esse é o momento de você fazer a oração que esse pai fez. Ajuda-me na minha falta de fé. Nós temos que olhar para dentro de nós e esquadrinhar nossa vida. Eu preciso perceber
o que está de errado dentro de mim. Eu preciso ter noção que eu estou tendo uma fé vacilante, porque se essa fé vacilante está escondida em mim, ela me trará prejuízos e eu não vou nem saber por quê. Se eu me entrego à minha fé vacilante e eu deixo essa fé me domar, se eu deixo essa fé tomar, essa falta de fé tomar conta de mim, essa fé vai diminuindo, 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 até o momento em que ela vai deixar de existir. Por isso é tão importante a gente reconhecer que talvez a nossa fé não está do jeito que deveria. Olhe para dentro de si. E se você percebeu hoje que está faltando fé, graças a Deus você percebeu isso. Porque o maior perigo é não saber disso. O maior perigo é se deixar levar pela falta de fé. Então, se você encontrou uma fé vacilante, se você encontrou uma fé insuficiente, menor que um grão de mostarda, e se você encontrou dificuldade para crer em Cristo ou no seu poder, esse é o momento da oração. Não se entregue à falta de fé. Talvez você não tenha vontade de orar, talvez você não tenha vontade de ler a sua Bíblia, talvez você não tenha vontade de andar com Deus. Não se entregue. Ainda que você não tenha fé suficiente, ainda que você não tenha vontade, não se entregue a essa falta de fé e não se entregue a essa falta de vontade. Reconheça os problemas que estão em você. E depois que você reconhecer, ainda que você não queira, não pare de orar. Não pare de manter comunhão com Deus. Continue mantendo comunhão. Continue buscando a presença de Deus. Ainda que a vontade não seja lá grande coisa. Ainda que a fé que você tenha não seja lá grande coisa. Não deixa a sua situação difícil tomar conta da tua vida. Não deixa essa situação te levar. Não viva em função das vontades. Lembre-se que ainda que você não tenha fome, você não pode parar de comer. Ainda que você não goste da comida que tenha na tua casa, você não pode parar de comer. A alimentação é muito mais do que um desejo, é uma necessidade. E comunhão com Deus é muito mais do que desejo, é necessidade. E conforme a gente vai andando com Deus e vai buscando a presença dEle, Ele põe em nós esse desejo, Ele põe em nós essa vontade. Então a mensagem de hoje é: se a sua fé tem vacilado, se a sua fé é pequena, se você tem dificuldades com a sua fé, faça a oração que esse pai fez. Esse é o momento de se ajoelhar e de suplicar: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Mas não se contente. Não se contente com uma fé fraca. Não se contente com as dificuldades que você tem encontrado. Não se contente. Porque quando eu conheço o que está errado,
e eu não quero corrigir, eu entro no terreno do inimigo. E essa é a última coisa que eu preciso. Nós, como cristãos, perto da volta de Cristo, nós temos que esquadrinhar a nossa vida. Nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que vigiar dentro de nós. Nós temos que vigiar a nossa vida espiritual. E aquilo que tiver errado, é momento de corrigir, não de se entregar. Não de se entregar. Não deixe que a incredulidade se sobreponha a você. Mas se você detectou essa incredulidade, lute com ela. Ore a Deus, peça ajuda, mas não se contente com ela. Não se acostume, porque ela vai piorar. E ela pode piorar a tal ponto que seja tarde. Não deixa essa fé piorar. Mas a partir do momento que você entender que tem alguma coisa errada, lute para corrigir. E não há luta e não há poder mais forte que o poder que vem do céu. Pelas suas forças não vai dar. Esse pai mostrou a solução. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Pensa nisso. E não se entregue à falta de fé. Não se entregue à falta de vontade. Mas lute para corrigir aquilo que está errado. Lute para mudar aquilo que você sabe que está errado. E lute não com as suas forças, mas com a força do céu. Da mesma forma que esse pai fez. Medite nessa história. Medite nela. E que eu e você possamos buscar a cada dia mais fé. Corrigir o que está errado. Para que nós possamos crer plenamente na pessoa de Jesus e no poder de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, ajuda-nos em nossa falta de fé. E não deixe a gente se acostumar e se entregar. Por Cristo oramos e suplicamos o Teu agir e o Teu milagre em nossa vida. Pai, é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Fique com Deus e a gente se vê.